Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 36. E na sequência, nós vamos agora para a questão de número 636. Olha a pergunta. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Agora, respostas dos bons espíritos. A lei de Deus é a mesma. A lei. Olha só para você ver a esperteza dos bons espíritos. Porque de fato é a lei. É a lei. Entendeu? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Não é verdade? De que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem. E o mal, o bem é sempre o bem. E o mal, sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, observemos. A lei de Deus é a mesma para todos. Isso é indiscutível, que Deus não criou o mal. E que o mal, ele não deixa de ser o mal não deixa de ser o amor que se equivocou, né? Então, olha só. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Então, o mal depende, da vontade do ser que quer ou que tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Como os bons espíritos aqui resume, obviamente, eles estão tratando, ou melhor, eles tratam do período nato do indivíduo. Eles não estão tratando das situações em si, a cada qual, cada um por elas passam. Porque o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Só que com uma diferença. Por mais que o mal sempre
o mal, eterno é o bem. O mal que nós podemos dizer, por mais tempo que perdure no seio dos indivíduos, esse, com o passar dos milênios, pelo menos naquele indivíduo, podendo não na individualidade, ou melhor, na coletividade deixar de existir, mas pelo menos no indivíduo, mais cedo ou mais tarde, ele deixa de existir. Porque prazeroso é a prática do bem. Prazeroso é o ato do bem. O mal, ele oferece um certo prazer àqueles indivíduos que no estado de ignorância se encontram, mas por um período curto. Curto no sentido de não eterno, que equivale a dizer que alguns casos pode durar 5 bilhões de anos, mas um dia o indivíduo tem que se curvar mediante ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que o bem não. O bem, né, segue tranquilamente. Então, por isso que Allan Kardec fez essa pergunta. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Depende exclusivamente da vontade Depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Depende, né? Exclusivamente, principalmente. Então, aquele que traz uma má índole, é óbvio que assessorado, nunca que sozinho, o indivíduo pratica, segundos e terceiros ali com ele estão imperceptivelmente ou visivelmente, mas é necessário que o mal, para existir, tem que existir uma vontade para o praticar. Enquanto o bem independe da vontade de alguém. Porque o bem, ele é o bem. Ele não precisa passar por mudanças, por transformações nenhuma. Ele é o bem. Questão 637. Olha que pergunta maravilhosa. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto,
se nutre de carne humana. Eita, olha só o canibalismo aí, né? Olha só o canibalismo aí. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. O mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então você observa que, olha só, eu disse que o mal depende da vontade. Isso não isenta aquele que se diz conhecedor. Isso não isenta. Porque se em dado momento aquele que se diz conhecedor se desestrutura, é natural que ele também adere àquele processo. Então, quando se fala que será culpado o selvagem, então quando se pronuncia esse termo aqui, selvagem, a pessoa pensa logo no bugre, logo no índio. Mas nós nos esquecemos, né, que existem muitos selvagens que residem, que vivem nas metrópoles, ocultamente, tanto dos olhos da humanidade, da sociedade, quanto dos olhos da justiça da terra, mas não ocultos dos olhos da justiça divina. Tanto é que os bons espíritos assim disseram, pois tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então não existe esse que pode bater no peito e dizer, eu não sei o que estou fazendo. Ora, gente, que isso? Você entendeu? Não tem esse. Mesmo aquele selvagem, mesmo aquele que vive lá na selva primitivo. Você entendeu? Por mais que ele não tenha consciência de que ele está abatendo um ser humano, mas só dele perceber os traços idênticos ao dele, algo já lhe diz que aquela atitude não foi a melhor, não está e não é a melhor a ser levada adiante. Então, muito mais cobrado será daquele que mais conhecimento tem. Quantos seres nós ficamos sabendo na Terra, né? Que usa o canibalismo, que comem carne de outros seres humanos. Agora, existem vários fatores
onde o processo aí é complexo e é relativo. Porque quando um selvagem lá de uma tribo, uma mata, quando ele abate um ser humano que foi passando ali por perto e come, tem lá um certo efeito, gera-se uma certa repercussão no processo evolutivo dele. É natural. Mas quando numa metrópole alguém é descoberto usando canibalismo, é preciso analisar, né? Por isso que cada caso é um caso. Porque por detrás daquele processo ali do canibalismo pode existir vários tipos de transtornos psiquiátricos, loucuras, processos que leva o indivíduo a um quadro de psicopata. Pode existir ali casos de obsessor, porque nada acontece por um acaso. Tudo tem um porquê, né? Mas aí Kardec faz aqui um breve comentário. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Ainda bem que Kardec usou essa frase relativa. Você entendeu? Porque realmente é relativo essa situação. Porque nós não podemos descarrilhar sobre aquele indivíduo toda a culpa sem análise de causa. Porque analisar o efeito é muito fácil. Porque quantas pessoas você comeu? 20. Beleza, ele comeu 20. Você poderia fornecer o nome dessas 20 pessoas? Estão aqui. Você as conhecia? Sim. Então, relatório do efeito é mais fácil, não é? Você pode não entender o que eu estou dizendo, mas está tudo aqui na cachola. Relatório do efeito é fácil. Agora, um relatório da causa é que no plano terra, ser nenhum consegue apossar de todo aquele acontecimento, de todos aqueles fatos. Isso é algo que encontra só nos departamentos espirituais, e não são todos os espíritos também que têm acesso a esses relatórios, a esses arquivos onde guarda esses relatórios pessoais ou pessoal desses indivíduos.
tratando-se da causa. Porque a causa, ela pode ter 2.000 anos, 5, 10, 50 mil anos. Isso é muito relativo. Por isso que Kardec usou aqui, é relativo. A circunstância dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis, mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. É isso aí. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você conhece os desígnios das leis divinas, mais responsável você se torna perante tudo que você pratica, perante os teus atos. Você entendeu? Agora, se você não tem conhecimento nenhum, é natural que lhe será cobrado. Por que lhe será cobrado? Lhe será cobrado menos. Vamos resumir isso aqui agora. Lhe será cobrado menos. Porque o fato de você existir e não procurar saber, e não procurar conhecer a verdade, não procurar conhecer os desígnios das leis de Deus, o fato de você não buscar o conhecimento, você já é enquadrado como um infringidor das leis divinas. Então é aquele ditado, como se diz, né? Se correr o bicho pega, se ficar ele come. Mas na questão é melhor você ficar e deixar o bicho te comer. Mas por quê? Porque aquele que fica e que o bicho lhe come é aquele que menos conhecimento tinha. Por isso, responde menos. Mas aquele que mais conhecimento tinha, esse mais será cobrado se ele pratica o que não devia praticar. Você entendeu? Por exemplo, eu tenho conhecimento das leis divinas, parcial, né? E mesmo assim, tem horas que eu vou e ignoro o conhecimento que eu tenho e cometo um ato e penso assim, ninguém viu. Ninguém viu. E de fato ninguém viu mesmo. Mas ficou registrado na consciência. Está registrado na consciência. Você entendeu? E depois de mim será cobrado terrivelmente em regiões de sofrimento, em regiões umbralinas. Nem tanto o sofrimento será o sofrimento físico,
nessas regiões, e sim o sofrimento moral por você saber que você tinha conhecimento e mesmo assim os ignorou e deixou-se levar pelo seu instinto primitivo, que já se encontrava parcialmente letárgico, mas que você procurou despertá-lo. Então vamos para o próximo vídeo.